pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vou ajeitar vocês aqui, pôr um pouquinho mais pra cá. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre autismo, dificuldades de aprendizagem no nível 2 moderado, né? Vamos continuar aí com as nossas lives sobre dificuldade de aprendizagem. E hoje vamos estar falando sobre o nível de suporte 2. Então, crianças, adultos e adolescentes diagnosticados no que a gente chama aqui no Japão de autismo grau B, certo? Então, pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Eu vou me apresentar enquanto isso. Meu nome é Viviane, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil, atuo aqui no Japão com terapia de aprendizagem para crianças, adolescentes e adultos com dificuldade escolar, dificuldade de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, distúrbios do neurodesenvolvimento, e venho aqui no Portal Me, quinzenalmente, conversar com vocês e trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento infantil, sobre neurodesenvolvimento, certo? Então, o pessoal que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar nos comentários, tá? Conforme a live for aparecendo, eu vou lendo. Se não der para eu responder durante a live, não tem problema, eu respondo no inbox depois, ok? Sejam todos bem-vindos. Negrita, boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre dificuldade no autismo B. Então, se alguém conhece alguém, ou tem uma criança, ou tem um aluno, ou é terapeuta, é um profissional da área, né? E tá aí na live, quer trocar ideia, quer trocar informação, fiquem à vontade. Rosana Teru Honda, boa noite! Boa noite, gente! Então, vamos começar, porque o assunto hoje é importante, todos são, mas eu acho que essa série sobre dificuldade de aprendizagem dentro do autismo, ela nos traz muitas informações importantes para saber como, né, a gente pode estar ajudando essas crianças, esses adolescentes, a forma que a gente pode estar abordando de uma maneira que seja mais eficiente e que seja mais eficaz para o auxílio desse indivíduo, dessa pessoa, tá? Não só como terapeuta, mas como educador, profissional da área, pai, mãe e toda a rede de apoio que os autistas necessitam, né? Todas as crianças necessitam, na verdade, mas hoje especificamente nós estamos falando sobre as crianças do TEA, tá? Boa noite, Portal Me, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Estamos aqui mais uma quinzena, então a galera aí que vai maratonar as lives, sejam todos bem-vindos. Na nossa próxima live nós vamos falar sobre dificuldades de aprendizagem, porém no autismo nível A, aqui, né, de grau A, aqui no Japão, e aí a gente fala de nível 3, de suporte de nível 3, enfim, né, tem as suas especificidades aí, seguindo o DSM-5, que é um manual de diagnósticos de doenças mentais que a gente acaba usando como referência até para diagnóstico de TEA, tá? Bom, vamos lá. Gente, vocês estão me vendo e me ouvindo? Posso começar a falar? Espero que o áudio esteja em ordem e o vídeo também. Tá tudo certo? Se tiver alguém online que estiver assistindo, gente, puder me avisar, mas eu já vou falando. Bom, dentro do grau de autismo, na quinzena anterior, nós falamos sobre a dificuldade de aprendizagem no grau leve, né? O que seria o nível de suporte 1 e as pessoas que estão enquadradas dentro do que a gente considera aqui
como ser aqui no Japão, tá? Tem uma galera aí do Brasil que tá assistindo também. Eu vou trazer um pouco mais da referência daqui do Japão, né? Eu já estou indo pro meu 5º ano de atendimento terapêutico aqui no Japão, então fazem 5 anos que eu trabalho nessa área. Desde quando eu cheguei aqui, na verdade, eu já cheguei no Japão para trabalhar, né, nas terapias com as crianças, enfim, e continuo nesse trabalho aqui, já estou indo pro 5º ano esse ano. Então eu vou falar um pouquinho mais voltado para a realidade do Japão. Então, o pessoal que está aí no Brasil hoje, gente, estou vendo vocês. Se tiver alguma informação que vocês não estão entendendo, é porque eu estou usando a abordagem, né? Estou falando mais em relação à nossa vivência aqui no Japão, tá bom? A Negrita disse que sim, a Mamalês, oi meninas, disse que está ok. Ótimo, perfeito. Bom, estamos lá dentro do TEA, dentro do diagnóstico de autismo, e aí a gente tem os níveis, os graus, o grau A, grau B, grau C, o nível 1, nível 2, nível 3, né? O que é esse nível agora? É o nível de suporte. Boa noite, Júnior. Oi, Portalmi. Estamos aqui já falando, falando sobre neurodesenvolvimento, neurociências, né? Difundindo Portalmi aí, difundindo a neurociências aqui no Japão, do outro lado do mundo, aí a galera que está assistindo no Brasil. Então, curta e compartilhem a página, pessoal, por favor. Deem seu joia. Bom, vamos lá. Foco, né? Quando a gente fala sobre o autismo grau B, né? No caso, ele exige um nível de suporte que a gente chama de nível 2, tá? Existiu eles deram uma readequação, eles deram uma olhada no DSM-5 e aí fizeram uma reanálise, né, dentro do TEA, do transtorno do espectro autista, e viram ali que algumas mudanças foram necessárias, né, e precisaram ser feitas e foram feitas. Dentre elas, a utilização de falar moderado, severo e leve, isso meio que caiu por conta, assim, a gente não usa muito esse termo quando a gente está, por exemplo, no meio acadêmico, né, professores, terapeutas, enfim, a gente quando está trabalhando, né, tá no meio acadêmico, a gente já não fala muito, né, moderado, severo, tal, a gente entra pelo nível de suporte, né? Qual a necessidade de nível de suporte desse meu atendido, dessa minha criança, enfim. E a gente vai falar hoje sobre o moderado. São crianças que estão no grau B e no nível 2 que a gente precisa estar auxiliando. Então, qual a diferença? O que mais pega, vamos dizer assim, para as crianças dentro do autismo do grau moderado? Diferente do nível 1, né, das crianças do autismo leve ou do Asperger, que nós conversamos na live da semana retrasada, eles apresentam uma dependência do adulto um pouco maior. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de autonomia e desenvolvimento de independência dentro do espectro autista, as crianças nesse nível de suporte, elas precisam de um acompanhamento maior, tá? Elas precisam de um acompanhamento mais específico para algumas áreas. Elas não conseguem fazer algumas coisas sozinhas, né? Claro, depois de um processo terapêutico, com acompanhamento, sim, essas necessidades elas vão sendo supridas, vão sendo ensinadas, vão sendo desenvolvidas, né? Tem algumas metodologias que fazem treino, né? Vão treinando essas crianças para que essas habilidades sejam aprendidas e conquistadas, vamos dizer assim. Então, cada um com a sua metodologia, cada um com o seu método. Tem uns que funcionam muito para uma criança, tem outros que não funcionam muito. Tem família que prefere um método, tem família que prefere outro. Então, assim como o espectro, né? É um guarda-chuva, literalmente, onde cada necessidade fica ali embaixo. Então, por isso que cada autista, um é diferente do outro, isso é fato, né? Tem casos, assim, de irmãos, são dois irmãos, e eles, né, são autistas, e a dificuldade de cada um é individual, é diferente. Um responde bem a uma sessão de terapia, o outro já não responde, ou ao contrário. Então, não dá nem pra gente falar assim, mas a genética, por exemplo, é a mesma, né? É o mesmo pai, a mesma mãe,
mas o indivíduo ali reage de maneira diferente, de forma diferente. Então a gente não consegue, vamos fazer assim, desvendar nem quando são irmãos, né? Então realmente é tudo muito particular, porque o autismo, como eu sempre falo, é um transtorno neuronal, né? Existe sim um comprometimento, né, dentro desse cérebro. Existe áreas dentro desse cérebro que possuem dificuldades mais pontuais, assim como existem áreas que são mais ativas, que funcionam de uma maneira melhor, né? Então a gente fala que as crianças autistas, quando elas precisam de repente fazer algo que elas gostam muito ou que elas têm um hiperfoco sobre aquilo, elas são exímias, elas fazem muito bem, né? A capacidade de concentração é absurda, chega a ser maior do que a nossa para algumas coisas, né? Então, assim, existe, né, esse cérebro funciona de uma maneira ideal, vamos dizer assim, né? E às vezes até super bem, e algumas outras áreas ela fica com as suas falhas, né? E aí isso sim, é como se fosse a nossa impressão digital, né? Cada um tem a sua, a formação cerebral é única, né? E aí essas dificuldades elas vão aparecendo, né? Existem alguns padrões, porque tem muita mãe que chega pra mim, né, e fala assim, levei o filho, fui fazer avaliação, fui no Roquem Senta, passou lá, e aí fez um teste disso, fez um teste daquilo, a psicóloga falou uma coisa, o médico falou também, e aí pronto, chegamos na conclusão, né, que deu o diagnóstico de autismo. Então a criança está diagnosticada e aí ela vai começar a passar pelo processo de terapia, né? Caso seja questão medicamentosa, e aí é uma outra história, tá? Então aproveitando de novo para relembrar que medicação só por psiquiatra, tá? Médico psiquiatra é o único que receita medicação, ok? Que indica, que controla e que acompanha, tá? E aí sim, isso se tiver comorbidade, que são assim, algumas coisinhas que vêm juntos, vamos dizer assim. Então, a criança está dentro do espectro e tem como comorbidade o TDAH, por exemplo. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ela está dentro do espectro autista e tem por comorbidade o TDAH. E aí, de repente, por causa da agitação, por causa da desatenção ser muito forte, o psiquiatra vem com um medicamento para controlar não, mas para dar uma diminuída, vamos dizer assim, no quadro da ansiedade, né? No quadro da hiperatividade. Então, medica-se, mas aí, que também já me perguntaram, não, a gente não medica pro TEA, tá? Não existe remédio pro autismo. O que a gente, o que se trata, o que se medica, são essas comorbidades que a gente fala. Tá? Então, assim, tá com um déficit atencional muito grande, o psiquiatra vai dar um remédio para organizar essa atenção. Tá com a questão da ansiedade além do normal, né? E tá atrapalhando o processo de terapia, tá atrapalhando a evolução dessa criança, o desenvolvimento dela, aí o psiquiatra vai, de repente, passar um ansiolítico. Enfim, aí isso, né? O pessoal lá da medicina que vai dizer o caminho a seguir. Claro que os terapeutas precisam ter esse acompanhamento também, né? Quando uma criança chega para ser atendida, eu preciso saber, né, o medicamento que ela toma, quantos dias ela toma, qual é o miligrama, né? Por que o médico receitou, né? Se está fazendo efeito, principalmente, como é que esse cérebro está recebendo aí, né? Essa gama aí de medicação. Então, tudo isso a gente faz também uma avaliação para saber como é que essas crianças estão, né? Como é que esse medicamento está agindo dentro desse cérebro, se existe realmente essa necessidade, se dá para diminuir ou não, isso aí tudo o terapeuta consegue acompanhar também durante o processo de terapia, tá? Mas não existe um remédio específico para o autismo, tá? Eles já me perguntaram muitas vezes e a resposta que eu sempre dou para os pais quando eles chegam para mim é essa, ok? A gente consegue medicar sim algumas outras questões que estão
dificultando ou que estão atrapalhando esse meu processo de aprendizagem, tá? Bom, então o autismo B moderado, ele, como eu falei no começo, ele faz com que a criança, o indivíduo, tenha uma dependência maior do cuidador, do pai, da mãe, né? Ou de quem tá ali com a criança. Ela depende fisicamente de algumas coisas, ela não consegue... Oi, Amanda, boa noite, Amanda Sacamuna, seja bem-vinda! Estamos aqui falando com a turma aí sobre autismo moderado, sobre as dificuldades que se encontram, e uma delas é a questão da independência. São crianças, né, de suporte 2, de nível de suporte 2, que necessitam de um acompanhamento um pouco maior do que o de nível 1, tá? Então, exige, inclusive, de que a gente auxilie essas crianças nas atividades da vida diária. Então, assim, escovar dente, pentear cabelo, pôr sapato, tirar o sapato, pôr roupa, tirar roupa. Algumas precisam de auxílio para comer, né? Ele não é tão limitante como o grau A, né? Mas ele já aparece aí, a gente sente uma diferença considerável entre o autismo C pro B, tá? Tem gente que fala assim que... Vivi, mas é visível, né? Fala que consegue ser mais aparente as dificuldades apresentadas pelas crianças do moderado, né? Do B acaba sendo mais visível porque a gente percebe mais o nível de comprometimento, né? Que comprometeu, né, o desenvolvimento dessa criança. Quando a gente fala de comprometimento é nesse sentido, tá? Os déficits, eles são mais aparentes, sim, né? A gente consegue perceber um pouco mais, principalmente quando é na interação social, né, de estar ali com o outro, de estar junto, de realizar atividade, tem dificuldade com o momento de troca, tem muita dificuldade com respeitar regras, tem dificuldade para respeitar limites, a tolerância à frustração geralmente não é a das melhores, né? Então a gente tem uma inflexibilidade mental. O que é isso? É um padrão de pensamento que não muda muito, vamos dizer assim, né? A gente sente um pouco mais de dificuldade de conseguir mudar algumas formas não de pensar, mas de que essa criança construa um pensamento diferente, né? Eles já começam aí no B, né? Mostrar essa restrição, né? Então é um pouquinho mais difícil, por isso que o nível de suporte é 2, por isso que demanda um nível maior de atenção, né, por parte dos cuidadores e do terapeuta e dos médicos que estão ali cuidando dessa criança, desse adolescente, enfim, né, desse serzinho aí que tá aí. O que a gente percebe também? A questão da fala, né? Dentro do moderado, a gente, diferente, né, do autismo leve, vamos dizer assim, né? Então era leve. A gente tem crianças que são verbais, que se comunicam, que conseguem se expressar, ainda que não muito bem, mas conseguem se expressar. Dentro do moderado, ela já é um pouquinho mais difícil. Quando eles estão nos polos extremamente feliz, ou extremamente triste, extremamente zangado, né, extremamente bravo, não consegue ter essa linha de raciocínio e manutenção de pensamento, né? Eles não conseguem lidar com tudo que está passando dentro desse cérebro, vamos dizer assim. Então, no grau B, a gente tem esse comprometimento que já começa a ser maior e mais forte. E a dependência do adulto, ela se torna necessária, né? Ela não é exclusiva, porque a gente consegue sim, tá? Consegue sim trabalhar e muito bem também com crianças dentro do grau B. Então a gente realiza desfraude, a gente trabalha as atividades da vida diária, a gente
trabalha a questão da autonomia e da independência. Sim, é possível. Até a questão da fala, é colálico, só faz repetição de palavrinhas, ouve as coisas na televisão e repete tudo, mas não consegue construir uma comunicação, uma fala, né, funcional, com começo, meio e fim, querendo explicar tudo o que está acontecendo, mas a capacidade de entendimento, ela existe, desde que eu também não tenho aí, vamos dizer, como comorbidade, a questão da DI, né, da deficiência intelectual. Se eu tenho um TEA, né, que tem uma deficiência intelectual, a capacidade cognitiva, e a gente fala de sim, cognitivo, aprendizado e inteligência, tá? Tudo que vocês ouvirem falar a palavra cognitiva é aprendizado e inteligência, cognição, tá? Conseguir estruturar, planejar, raciocinar, pensar, memorizar, tudo isso é função cognitiva, tá? Essa área é a mesma área do cérebro lá que funciona pra gente desenvolver e trabalhar a cognição, tá? Inteligência. Lid Takahara. Oi, meu amor, a Annalise está aqui beijando o celular. Ai, meu Deus, beijo, piquitica, coisa rica da tia. Já vivi, amor. Gente, uma delícia, enfim. Vamos lá. Dá um beijo nela, Lid. Annalise, beijo da tia. Querida. Mas independente, tá, do grau que a gente tem, em todos eles, é possível a gente ter uma melhora no desenvolvimento. É possível a gente fazer uma evolução, tá, dentro daquele quadro que a criança apresenta. Então, sim, desde que a criança esteja monitorada e amparada pelos pais, por uma equipe terapêutica qualificada e que entenda sobre autismo, né? Ou sobre dificuldades da aprendizagem, e aí não importa, né? Pra gente, assim, que trabalha com isso, não importa qual que seja os T's da vida, né? TDAH, o TOD, o TEA, né? A gente fala que pra gente não importa qual T que tem. Se a gente tem um cérebro ali que está em desenvolvimento, que precisa de uma ajuda para conseguir aprender, para conseguir se desenvolver, tá tudo certo, né? O diagnóstico, ele vem para nos guiar, vamos dizer assim, né? Enquanto terapeuta e enquanto pais. Que eu acho que eu sempre falo isso com os meus pais, os pais das crianças e dos adolescentes que eu atendo, e eu acho que isso tem que ser um geral, né? A gente tem que entender que quando a gente tem uma carteirinha ou um diagnóstico, a gente sabe o que está acontecendo, vamos dizer assim, ele nos dá um norte, nos dá um caminho, mas não é um conceito de, nossa, é assim, vai ser assim pro resto da vida, pronto, sabe assim, bateu o martelo e é isso aí, tá? Não, porque o nosso cérebro, a capacidade de aprendizagem é enorme, né? A gente trabalha com reabilitação motora, reabilitação cognitiva, de pessoas que tiveram acidentes, que perderam, né, parte do cérebro, essas coisas, e consegue, reaprende a andar, reaprende a falar, né? Então a gente vê que sim, que existe um grupo lá de neurônio no nosso cérebro que consegue se organizar desde que seja muito bem amparado para isso, desde que seja bem estimulado, né? Se a gente não tem um grau aí de deficiência intelectual muito grave, muito severa, muito forte, que incapacita esse meu cérebro de funcionar, tá? Aí se eu tenho, se eu não chego nessa situação, vamos dizer assim, sim, o aprendizado acontece, tá, gente? A gente aprende, uns demoram mais, outros demoram menos, às vezes a atividade de um não vai ser complementar com o outro, mas a gente consegue sim fazer, surtir a evolução nessa criança, nesse adolescente, tá? A gente tem dentro do autismo do B uma dificuldade de fala, né? As ecolalias, elas são mais presentes, ou a gente já começa a ter muito também a ausência de fala, tá? Mas também tem que ver se não é uma apraxia de fala,
né? Se não é um DPAC, se não é alguma outra coisa aí que também tá dentro desse cérebro aí que tá dificultando, claro, né? Não vai deixar de ter autismo, viu, gente? Não tô falando que tem, vai deixar de ter, não é isso. Mas a gente precisa também avaliar e analisar essas outras questões, né? Tem que ver com o fonoaudiólogo, de repente se existe alguma dificuldade mesmo na fala, se é uma questão orofacial, se é motora, como que tá o funcionamento, né, do conjunto aí da fala dessa criança, para a gente também conseguir chegar nela da melhor maneira para fazer com que ela evolua, tá? Mas eles têm uma maior dificuldade de comunicação verbal, né, no B. E a gente encontra também essa dificuldade não só da fala, mas da expressão. Porque eu me comunicar é uma coisa e eu me expressar é outra, tá? Então, existem diferenças entre eu me comunicar e me expressar. Para eu me comunicar, eu preciso da fala, mas para eu me expressar, não necessariamente eu preciso falar, tá? Então, existem diferenças. Tem criança que fala e tem criança que não se expressa, né? Então, quando a gente conhece, sabe, essas diferenças, a gente consegue conduzir a terapia de uma maneira certa. E aí, as crianças dentro do B têm essas duas dificuldades. Tanto a dificuldade da fala, né? O que atrasa a minha aprendizagem. Já me perguntaram isso. Dificuldade de fala atrasa a aprendizagem? Sim! Tá? Fazendo aquele jogo de quiz, né? Não, sim, gente. Tá? Quanto mais eu demoro para falar, existe uma grande possibilidade do meu atraso de desenvolvimento acontecer. Mas deu 5 anos, começou a falar tudo super bem e tal. Pode vir a acontecer. Mas com certeza esse período todo, né, dessa aquisição da fala que foi tardia, né, que demorou muito para acontecer, lacunas, buracos, né, do desenvolvimento ficaram. Né? Então a gente quando vê aí, começa a ver ausência, dificuldade para falar, tá demorando, não presta muita atenção, não fica muito tempo numa atividade, a gente tem os sinais claros do TEA, que todo mundo vê na internet, tem listas e listas, tá, gente? Então sai caçando aí as listas, se bem que cuidado com o que lê, porque nem tudo que está, né, na rede é real, então muita atenção. Tem dúvida, busque ajuda especializada, ponto. Não mais, eu vou perguntar para fulano, vou perguntar para ciclano. Gente, não dá. Vocês perdem tempo perguntando para um, perguntando para o outro, entendeu? Aí, quando vê, a criança já podia estar dentro de um processo de evolução e não tá, porque tá no senso comum de achar, de pensar. E, né, a gente perde um tempo valioso aí do desenvolvimento das crianças. A gente sabe que do 0 aos 3 anos existe aí um boom de conexão neuronal. E é literalmente um boom, é uma explosão de neurônio, tá? Assim, tanto que a gente aprende as nossas maiores habilidades nessa fase. A gente aprende a respirar, a gente aprende a andar, a gente aprende a comer, a gente aprende a parar, a ter atenção, a falar, enfim, tudo meio que acontece nesse período, a engatinhar, a sentar, a olhar o som, né, a responder socialmente quando alguém pega um bebê e sorri para ele, né, e ele sorri de volta, né, existe uma expressão aí, né, uma comunicação social. Então, sim, quanto antes eu achar que eu preciso correr atrás de um auxílio, de uma ajuda, vá, certo? Qual outra dificuldade que a gente percebe também no grau B? Eles já apresentam a questão dos estímulos muito presentes, é muito presente e muito repetitivo. Então, o movimento de dedo, a gente percebe, né? Às vezes um balanceio, né, de corpo para frente, para trás, para as laterais, balanceio de perna, né, ou movimento repetitivo. Então eles vêm, eles batem, eles levam perto do ouvido, eles devolvem. Isso acontece durante as atividades. Então, quando eu vou oferecer, durante o processo de terapia, eu vou oferecer, por exemplo, uma atividade para criança e eu mostro um material,
ela vai explorar, ela vai querer ver, ela vai querer olhar, vai ver o que tem, ela vai sentir o cheiro. Tem criança que cheira, tem criança que quer sentir, né, o material, tem criança que dá uma outra função pro objeto, tem criança que vai girar a caixa, enfim, tem criança que põe no pé, tem criança que põe na boca, né, tem criança que explora o material de tudo quanto é jeito. Mas aí o que a terapia faz, né? O que a terapia deveria fazer? Auxiliar essa criança a forma correta de usar, de brincar, de fazer, de mostrar para essa criança que aquilo existe uma funcionalidade, né? Como que isso funciona. Então a gente consegue grandes avanços, né? Com as crianças quando elas estão dentro desse processo de terapia e com um apoio, né? Com o apoio da família e com o apoio dos profissionais. Mas a gente percebe, por isso que falam que fica mais evidente, né? Tem gente que já olha e já fala, aquela criança deve ser autista porque ela tá se balançando. E aí às vezes vem alguma série de julgamentos que também a gente passa por isso, né? As pessoas não entenderem. Eu acho que a gente precisa sim divulgar, a gente precisa sim falar de autismo, a gente precisa sim falar de diagnóstico, a gente precisa sim falar de distúrbios mentais, a gente precisa falar de doença, de saúde mental, porque é necessário para quem não sabe ficar sabendo e para quem sabe conhecer efetivamente, entender como que esse processo todo funciona. E isso tudo não é por carregar bandeira, por dizer que é lindo, a gente tá no abril azul e aí todo mundo resolve falar, cara, eu convivo com autista o ano inteiro, 24 horas assim praticamente, porque ou é atendendo eles, ou é estudando, ou é dando feedback pra mãe. Então assim, é uma coisa que a gente vive, né? Não é só num mês que é o mês azul, é o mês do autismo, vamos falar sobre. Não, ele precisa ser falado sempre, né? As pessoas precisam saber e entender quais são essas necessidades, por que esse cérebro reage dessa forma, né? E quando a gente conhece, quando a gente sabe como que essa estrutura cerebral funciona, eu sei o que cobrar dessa criança, né? Eu sei o que cobrar de desenvolvimento dela, de postura, de comportamento, e isso vai me trazendo uma tranquilidade, me traz uma tranquilidade como terapeuta, traz uma tranquilidade para os pais enquanto pais, para os professores, né? Traz sim, quando os professores buscam saber o que de onde veio, para onde vai, assim, querer saber, conhecer mesmo, fica mais fácil de lidar com os alunos dentro da sala de aula também. A Adriana está perguntando, atraso na fala pode estar ligado também a algum trauma como queda na infância? Tudo tem que ser diagnosticado. Então, quando a gente faz uma avaliação de anamnese, quando a criança chega e a gente vê lá todos os níveis do desenvolvimento, então chega, chegou a queixa inicial, a gente pergunta o que está de mais dificuldade, o que está mais aparente e tal. Se a escola está relatando alguma coisa, geralmente eles chegam através da questão escolar, né? Porque começa a ter dificuldade de desenvolvimento de aprendizagem, a escola começa a querer falar. Então você vai chegar lá no Rui Cohen, no Yoichien, e a sensei vai falar, olha, ele não tá junto com o grupo, ele não participa da atividade, ele não dá a mão na hora da roda, ele não senta pra ouvir a historinha, ele não presta atenção no fantoche, ele bate na mesa quando ele tá nervoso, enfim. A creche, né, geralmente vai trazer aí pra vocês as questões do desenvolvimento que pra elas são mais aparentes. Muitas das vezes isso já é percebido em casa, ou às vezes não é percebido em casa, e tudo bem, acontece, né? E aí, só que chega na escola fica evidente. Por quê? Porque é o meu pequeno com mais alguns pequenotes, né? Então, a sensei consegue ter uma visão mais ampla, e aí não é questão de comparação, tá, gente? Não é isso, é de que realmente você ter ali uma criança que se destoa dos demais, e aí a professora, a sensei, chega com essa informação para as famílias. E aí é onde as mães buscam ajuda e buscam saber o que realmente está acontecendo. Mas sim, a questão do atraso da fala, ela pode ser muitas coisas, né? Clínica, motora, vamos dizer assim, né? Ela pode ser por trauma, pode ser mutismo seletivo, pode ser apraxia de fala, pode ter acontecido
alguma coisa que fez com que essa criança que estava em pleno desenvolvimento, vindo lá normalzinha, na evolução certinha, e aconteceu alguma coisa boa, tá? E isso inclusive durante a gestação, tá? Na gestação, sim, na gestação a gente já tem aí algumas alterações que, se a gestante passou por momentos muito conturbados, se ela fez uso, né, de repente, de substâncias não lícitas, vamos dizer assim, durante a gestação, ou se ela teve que tomar medicamento por causa de alguma, né, questão, alguma condição física de saúde mesmo durante a gestação, isso pode sim afetar a formação do sistema nervoso central dessa criança, tá? Então a gente tem aí inúmeras, né, questões que podem vir a não justificar, mas nos trazer uma luz, vamos dizer assim, para essa ausência da fala ou para essa fala atrasada, vamos dizer assim, tá? Que mais? Inflexibilidade. Quando as crianças, outra dificuldade do B também, que assim acontece demais, eles até conseguem ser sociáveis, vamos dizer assim, ele consegue manter uma interação, mas aí eles têm a questão do riso, né? Eles começam a sorrir e rir mesmo e gargalhar assim do nada. São crianças que falam, é uma criança muito feliz, né? Mas assim, é um riso que não tem momento, sabe? Ele não tem uma lógica, e a criança, de repente, às vezes ela tá tomando uma bronca, né, do terapeuta, vamos dizer assim, uma bronca não, mas ela tá sendo redirecionada, orientada, e ela começa a rir. Ela não percebe, né, quando a gente faz o jogo das emoções, por exemplo, e a gente faz cara de bravo, cara de feliz, carinha de nervoso, as crianças não percebem a nossa fisionomia. E o grau B, pra eles não faz muito sentido. Assim, você tá olhando pra eles com uma cara de bravo, e ele tá olhando pra sua cara e tá rindo, né? Então, eles acabam tendo um probleminha de relacionamento, né? Porque as outras crianças acham muito estranho e falam, ele tá rindo de mim, ele tá me zoando, não sei o quê, e na verdade não é bem isso que tá acontecendo. Então, a gente precisa trabalhar as crianças também nesse sentido das emoções, deles reconhecerem também, né? Deles saberem o que deles entenderem e reconhecerem quando a pessoa, o adulto, o amiguinho da escola tá bravo, tá triste, tá feliz, né? Porque a interação social também é uma das dificuldades de aprendizagem que durante o A, o B, o C, todos eles acabam tendo essa restrição social muito forte. Essa dificuldade social, ela é muito característica do TEA. Aí essa é muito mesmo, tá, gente? As outras todas que a gente vê na internet, algumas são pontuais, mas nem todo autista, por exemplo, vai andar na ponta do pé, né? O pé de bailarina, nem todos vão ter isso, né? Nem todo autista vai ter a questão sensorial. Tampar o ouvido, fazer que não quer ouvir, né? Se incomodar com barulho, ou a questão dos estímulos físicos, de ficar se movimentando, se mexendo e fazendo barulho, seja vocal, né? Ou seja, que é o que a gente chama de ecolalia de fala, ou seja, ecolalia motora, né? No caso, a repetição e os estímulos que eles acabam tendo também. Isso também tem que ser avaliado, né? Se é só do espectro ou se existe aí uma hiperatividade, ou se é uma sintomatologia do TDAH, tá? Então também tem que pensar nesses dois casos, tá? Eles têm sim, como eu falei, inflexibilidade mental, eles têm a restrição, por exemplo, muito maior. Então é mais difícil a gente tirá-los do foco onde eles estão. Então vamos supor que é uma criança que gosta muito, além do espectro, é o considerado B, e o hiperfoco dessa criança é as letras, né? Que geralmente pode ser letra, pode ser número, kanji, não importa, mas geralmente ela vai ter um hiperfoco, um dinossauro, o ampamão, o carrinho, não sei. É algo que a criança fica ali e passa ali horas e horas se você deixar. Não pode deixar, tá, gente? A gente precisa introduzir novas formas de brincar, a gente precisa introduzir para essa criança que existem outros
outros brinquedos, outros momentos, e aí isso dentro do processo de terapia a gente vai trabalhando com a criança. Mas sim, eles têm uma fixação, um hiperfoco em alguma determinada área, e aí quando eles fazem isso, eles fazem muito bem, né? Aí eles têm uma atenção enorme, têm um foco muito grande, eles conseguem montar coisas ou formar palavras ou fazer um abecedário inteiro sem nunca ter ido para uma escola. Já chegou muitas crianças assim, né, que faz de A a Z e você oferece a letra fora da sequência, ela também reconhece, então, né, mas a gente também tem que pensar em outras questões, né, hiperlexia, enfim, né, tem tantas outras possibilidades, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa estar sempre atento em relação a tudo que destoa do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento que a gente considera como desenvolvimento saudável, né? De um desenvolvimento regular para uma boa, né, vida da criança, um bom desenvolvimento da criança, a gente precisa ir atrás, tá? Tem mais, gente? Que eu tenho que falar pra vocês. A associação com o DI, né? Como eu falei pra vocês. Se esse meu autista, se ele não tem... não apresenta nenhuma associação com a deficiência intelectual, a gente consegue, através dos métodos, das metodologias, né, para trabalhar com eles, a gente consegue uma evolução satisfatória, a gente consegue trazer uma funcionalidade para essas crianças. Dentro do B, ela precisa desse suporte um pouco maior, como eu falei, né, ele é diferente do nível C. Dentro do B a gente precisa auxiliar, mas sim é possível, tá? Eles têm uma maior dificuldade, por exemplo, para sair da fralda? Tem, porque lembra lá que eu falei que eles têm dificuldade nas atividades da vida diária, né? Se no suporte de uma ajuda maior, eles vão ter um pouco mais de dificuldade para sair das fraldas. Então é muito comum a gente encontrar, né, autistas no B e ainda fazem uso de fralda com 9, com 10 anos, por exemplo. Mas assim, é possível fazer o desfraude, tá? Já foi feito o desfraude com criança do autismo, dentro do autismo P, que não falava, porém se expressava, né? E a gente faz sim, conseguiu realizar sim o desfraude dessa criança. Então sim, é possível, tá? Demora um pouco mais? Demora, por eles conseguirem entender todo o processo, porque é difícil, depois de tantos anos, né? A criança com 6, 7, 8 anos, de repente, entre aspas, ter que sair da fralda. Então, é um processo que demora um pouco mais, mas sim, é possível e eles conseguem. Assim como tirar do peito, tirar da mamadeira, né? Porque as crianças, lembra que elas se acostumam muito, elas têm um apego em algumas coisas, e aí isso dificulta, né? Eu trazer novos recursos, trazer novo aprendizado, trazer novas possibilidades para o desenvolvimento dessa criança, tá? E aí junta com a inflexibilidade mental, que é característica, né, deles, aí fica um pouquinho mais difícil, né? Mas assim, nada que a gente não consiga com muita paciência, com muito amor, com muito carinho, com muita orientação e um trabalho efetivo, a gente consegue sim ter resultados satisfatórios também com as crianças, né? E elas conseguem ter a sua evolução dentro daquilo que a gente planeja, que a gente programa para o desenvolvimento dela, de acordo com a idade, de acordo com o momento que ela está passando ou não, certo? Quando a gente tem crianças com uma dificuldade sensorial, e aí no autismo B isso é muito comum, né? Eu consigo perceber que a gente no B e no A é muito comum essa questão do incômodo para ver, né? De luz, dessas coisas, é muito incômodo para eles. E som também traz um incômodo muito forte. E tem criança da questão do toque, né? De não se sentir confortável em ser tocada. Tocada, digo assim, abraçar, segurar na mão, né? Esse toque que é, entre aspas, comum. Elas não se sentem bem, elas não se sentem confortáveis com isso. E aí isso também já gera um distanciamento. Fora o distanciamento que eles já têm, né? Eles sim já ficam um pouco mais isolados, eles sim já têm um mundinho mais particular. Você chama, a criança não atende. Você traz alguma atividade, se você não está mantendo,
né, um olhar direcionado para ela, uma atenção, né, sustentada, vamos dizer assim, com essa criança, ela não consegue dividir, olhar para uma coisa, olhar para você, voltar para o que ela está fazendo. Ela não tem essa capacidade, né, esse tipo de atenção compartilhada ela não consegue ter. Então, isso também é uma das dificuldades que a gente encontra dentro do grau B, ok? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essas são algumas informações. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se tiver alguma criança que tá nesse, né, dentro do autismo B, que vocês estão encontrando alguma dificuldade de como orientar, de como ajudar, de onde ajudar, do que fazer, de como fazer, sabe assim, nossa, eu não sei um começo, tá? Vocês podem me procurar, o Portal Me já deixou aí os meus contatos, NeuroKids, vocês me encontram aqui também no Portal Me. Então, se vocês quiserem saber qualquer tipo de informação e o que eu souber, é claro, que eu puder ajudar, eu tô aqui para isso, ok? Na próxima quinzena, vamos falar sobre dificuldade de aprendizagem no grau A, tá? Nas crianças que têm aí um comprometimento maior nas áreas do desenvolvimento, né? As suas dificuldades de aprendizagem, elas acabam sendo maiores também. Então, nós vamos na próxima quinzena, depois do Yasumi, falar sobre dificuldade no autismo grau A, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Eu quero agradecer a participação de vocês, obrigado pela presença. Curtem e compartilhem essa live, tá? Porque conhecimento, né, bom é conhecimento divulgado, as pessoas precisam conhecer, precisam saber. Então, distribuem aí essa live para que as pessoas, de repente tem um pai ou uma mãe que está angustiado, que quer saber, mas não sabe por onde começar, né? Vai que chegando aí para ela, essa live traz uma luz aí, tá? Gente, um beijo forte para vocês, bom Yasumi para todo mundo, feriado de Golden Week tá chegando, então bom descanso para quem vai descansar, bom baito para quem vai fazer baito, bom trabalho para vocês, e eu espero vocês na próxima quinzena para a gente continuar com a série sobre dificuldades de aprendizagem, ok? Grande beijo e até a próxima!